Obrigada porque a tua palavra é viva, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Aleluia. Obrigada, Jesus, por cada vida aqui, Senhor, derramada diante de Ti. Obrigada porque ninguém vai sair daqui da mesma forma. Obrigada pela Tua palavra, Jesus. Por isso, Jesus, o trono do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus, ela cumprir o desígnio, Senhor. O desígnio, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada. Obrigada. Amados, quando Deus, Ele cria o Éden e Ele coloca o homem naquele jardim, o desejo do Senhor era fazer uma extensão do céu naquele lugar. Era para que o homem desfrutasse do cuidado de um Deus que era Pai, que era cuidador, que era ajudador. Esse foi o propósito do Senhor quando criou a cada um de nós, desde o jardim. Foi para que Ele pudesse ter comunhão com cada um de nós. Foi para que Ele pudesse mostrar a sua face, a sua santidade. E foi para que nós reinássemos. Esse é o plano de Deus para nós. E nessa noite, eu queria convidar você a fazer como naquele jardim, aonde a comunhão não era quebrada, aonde eles tinham a comunhão com o Senhor, aonde eles tinham livre acesso ao Senhor. Nós conquistamos isso, Jesus conquistou isso naquela cruz por nós. E hoje nós temos livre acesso ao Senhor, livre acesso ao trono da graça. O véu que separava, ele foi rasgado. E hoje nós temos livre acesso a essa presença. Nós carregamos essa presença dentro de nós. Não trate isso como comum. Não trate essa presença, não trate o Espírito Santo do Senhor como uma coisa comum. Nós somos privilegiados em ouvir, em entender, em saber que o Senhor está conosco, que o Senhor é por nós, que o Senhor escolheu a cada um de nós nessa noite para estarmos aqui. Nada pode nos parar, nada pode nos deter. Nada pode parar você na sua casa. Nada pode parar aquilo que Deus tem para a sua vida. Essa semana eu ouvi uma pessoa falando assim, que tudo que Deus fez está em movimento. A terra está em movimento. As águas estão sempre em movimento. E o inimigo, ele quer parar cada um de nós. Mas nós não vamos parar, porque o Senhor nos sustenta. Nós não vamos retroceder, nós não vamos parar. Nós vamos avançar a cada dia para aquilo que Deus tem para cada um de nós. Nós vamos cumprir aquilo que o Senhor desejou para cada um de nós. Em nome de Jesus. Aleluias. Aleluia. Eu gostaria que você se assentasse nessa noite. Sabe, mas que no seu coração ele possa ser uma terra fértil nessa noite. Deus preparou esse momento para cada um de nós. Deus, Ele não tem outro intuito, Ele não tem outro desejo, a não ser que nós nos quebrantamos diante dEle. Não tem nada que a gente possa oferecer para Ele, a não ser a nossa adoração, a não ser o nosso corpo como um sacrifício vivo. Que a sua mente ela esteja cativa à obediência de Cristo nessa noite. A palavra do Senhor ela é viva e eficaz e ela vai produzir nessa noite aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, aleluia, boa noite a todos. Que alegria, que honra estar aqui nessa noite. Que
presença do Senhor, sabe? Deus, Ele é tão bom, queridos. Eu pude pensar, Deus, como o Senhor é bom em nos escolher. Como Deus é tão bom em nos manter, sabe, firmes a cada dia e não nos deixar parar. Nós não somos daquele que retrocede. Nada pode nos parar na nossa casa nesse dia, porque a mão do Senhor está sobre nós, aleluia. No domingo, quando o pastor estava ministrando, saltou uma palavra no meu coração. Propósito. Eu até anotei no meu celular e eu falei, eu vou ficar atenta. Aí, quando o pastor mandou mensagem para mim durante a semana, eu falei, eu nem vou falar nada, porque eu já sabia que Deus queria falar algo primeiro para mim. Então, eu disse, eis-me aqui, em nome de Jesus, nada vai me parar, amém, pastor? Aleluia, eu vou cumprir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E veio algo, sabe, no meu espírito, que nós temos que ter a convicção mesmo, todos os dias que nós fomos criados para algo. Nós somos criados pelo Senhor para que a gente possa realizar algo nessa vida. Amém? Propósito, no dicionário diz assim que é a intenção, o projeto, o desígnio, aquilo que se busca alcançar, o objetivo, a finalidade. Quando eu me converti, eu ouvia várias pessoas falando assim, Deus tem não para mim, mas eu já ouvi falar para outras pessoas. Deus tem um propósito na sua vida. Sempre ouvi alguém falando isso para alguém. E por diversas maneiras eu pensava assim, o Senhor deve ter propósito nas vidas de algumas pessoas em específicos. Talvez esses grandes pregadores, essas pessoas, os pastores de igreja, Deus tem propósito na vida dessas pessoas. Eu pensava dessa forma. Que o propósito ele estava relacionado a um chamado muito grande, a coisas espetaculares, não assim, uma irmã de oração, uma irmã que limpa a igreja, o diaconato, essas coisas assim, era o servir, mas não era o propósito do Senhor, que era algo pequeno mesmo, eu achava que tinha uma escala, amém? Mas, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que o propósito, ele indifere de chamado. Deus, ele nos criou para um propósito. Quando nós nascemos, nós não nascemos e Deus nos deu um propósito. Havia um propósito e Deus nos criou para esse propósito. Amém? Quando Deus ele nos formou no ventre da nossa mãe, muito antes, ele já tinha preparado um propósito para que fosse cumprido. Então, ele estabeleceu a cada um de nós para esse propósito. E nós podemos dizer com convicção que nós nascemos no tempo certo, na família certa, na cidade certa, porque nós temos um propósito para cumprir para essa geração. Amém? E eu gostaria de ler com você o livro de Salmo, no capítulo 139, amém? No versículo 13. Aleluia. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Nesse versículo a gente vê que Deus, ele já havia planejado e diz que todos os nossos dias eles estão escritos em um livro. E por muitas vezes eu pensava assim, antes de ter esse entendimento da palavra, eu pensava o quê? Eu sou fruto do relacionamento do meu pai e da minha mãe. Que muitas vezes, uma vez isso é um profeta uma vez foi na igreja, na outra igreja que eu congregava, e eu descobri que
ele fez uma oração lá para mim, eu nem sabia, ele revelou umas coisas que eu nem tinha entendimento daquilo. E na oração, ele dizia que eu não fui planejada pelos meus pais. E eu fiquei pensando, um dia eu perguntei para minha mãe, eu falei, mãe, a senhora não queria que eu nascesse? Falei para ela, né? Porque eu fiquei sem entender a oração do homem, não sabia, ele, né, falou ali, orou, foi embora. Daí minha mãe falou assim, não é que eu não queria, é porque ela já tinha o meu irmão, que era mais velho, a minha irmã acima de mim, e engravidou de mim. Quando ele era uma escadinha, tipo, um tinha a minha irmã não tinha nada, não, vamos voltar. Meu irmão tinha 2, a minha irmã tinha 1, e a minha mãe estava grávida de mim. Aí, quando ela descobriu que estava grávida, ela achou que estava com verme, para comer de conversa, não vai, Marquinhos? Aí, a minha avó falou assim para ela, você precisa ir no médico, porque eu acho que você está com verme. Foi ela no médico lá para ver o verme. O médico falou assim, olha, você está com verme mesmo, de 6 meses o seu verme. Aí, descobrimos que ela estava grávida de mim naquela época. Aí, ela disse, não é que eu não te queria, é que eu fiquei muito assustada. Porque diz que o meu irmão era muito chorão. Então, ela tinha uma criança, outra criança, era da roça, não tinha recurso nenhum. Então, aquilo deixou ela um pouco assustada, vamos dizer, né? Então, naquela hora, o sentimento que ela teve, os pensamentos que ela teve, gerou rejeição em mim. Eu nem sabia disso, nem tinha noção disso. Então, eu pensava assim, eu não fui desejada pelos meus pais, foi uma coisa que aconteceu, fui um desastre, vamos dizer assim, um incidente, e não era para eu ter nascido. Mas depois, quando eu aprendi, que eu pude ler na palavra, que Deus ele não erra, meu querido. Que Deus ele não errou quando formou a cada um de nós, independente da nossa família, independente da situação e da casa que a gente nasceu. Deus ele faz todas as coisas certas e a gente não consegue entender por muitas vezes. Deus ele é perfeito e ele nos criou para cumprir um propósito. E ele nos criou para fazer algo muito importante. Por mais que muitas vezes não seja algo de visibilidade, porque nem todos que nasceram de novo, que aceitaram a Jesus como Senhor da sua vida, vão ser grandes pregadores, vão ser evangelistas. A gente sabe, a gente é bem alimentado em questão da palavra, e a gente sabe que Deus, ele repartiu, ele deu o dom a cada um de nós. Cada um de nós temos um dom. E nós sabemos também que não existe um dom mais importante que o outro. Que não existe uma parte no corpo de Cristo que é mais importante do que a outra. Quando a gente vai olhar na Bíblia, a gente vê várias pessoas que foram pouco citadas na Bíblia, mas que todas elas tiveram a sua importância, desde a criação do homem até os tempos da igreja, de Atos, nos evangelhos, a gente vê que cada um ali foi contado de uma forma. E muitas vezes a gente pensa, não, propósito, para eu cumprir o propósito, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, você precisa estar no centro da vontade do Senhor. Não tem como eu descobrir para aquilo que eu fui chamado. Eu entendo que existe uma inclinação, já desde quando a gente nasceu, que é voltado para o nosso chamado. Quem é mestre geralmente vai gostar de estudar, e a gente sabe disso. Mas quando a gente, não adianta nada se eu não estiver na presença do Senhor, se eu não conhecer a palavra, se eu não tiver comunhão com Deus, eu nunca vou saber o caminho que eu tenho que trilhar. Então, quando eu entendo para que eu nasci, porque o Senhor me formou, eu vou saber em qual caminho eu vou ter que andar. Eu vi uma pessoa falando assim, que a falta de entendimento faz com que muitas pessoas vivam frustradas, sobrecarregadas, cansadas, porque abraçaram coisas, lugares e pessoas que não tinham nada a ver com o propósito de Deus para a vida delas. Então, quando eu entendo que tem pessoas sobrecarregadas na igreja, pessoas doentes, pessoas frustradas, mesmo ouvindo uma palavra boa, pode ser que ela não tenha entendido o propósito de Deus para a vida dela. E isso faz ela trabalhar num lugar onde não era para ela trabalhar, se envolver com pessoas que não era para ela se envolver e fazer coisas que ela não deveria fazer. É muito importante a gente saber aonde Deus quer que a gente esteja, o que Deus quer que a gente faça, até mesmo para a gente não casar com uma pessoa errada, porque muitas vezes a carência faz a gente
até mesmo se envolver com uma pessoa errada. Imagina uma pessoa errada, tem pessoa certa? Não tem, mas assim, vamos falar de um chamado. Alguém que é evangelista, caso que uma pessoa que não gosta de sair de casa. Muitas vezes, o ministério de uma delas não vai fluir perfeitamente como deveria por conta de algumas coisas. Então, a gente precisa ter consciência disso. Por que eu fui chamada? Por que o Senhor me formou? Muitas vezes, como eu disse, não é para ser um grande pregador ou alguém assim de renome, porque a gente for olhar na Bíblia, quantas pessoas estavam ali nos bastidores, vamos falar dessa forma, né? Quantas pessoas estavam ali quietinhas e fizeram muitas coisas. Quando a gente vai olhar na galeria da fé, a gente vê que Raabe, ela é mencionada em Hebreus no capítulo 11. E a gente só vê ela lá no Antigo Testamento, naquela passagem que diz que ela escondeu o povo de Deus lá na casa dela. Então, ela ficou toda uma geração. Existe um versículo na Bíblia separado para aquela mulher. E a gente fala, nossa, mas ela nem fez tanta coisa assim. Ela fez uma coisa, mas que aos olhos de Deus era a coisa certa. Sabe, a gente não precisa fazer muitas coisas. A gente precisa fazer a coisa certa. Estar onde o Senhor nos chamou para estar e fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Por muitas vezes, sabe, eu ficava nesse desejo, não, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso fazer alguma coisa, meu Deus, o que eu preciso fazer? Mas porque eu começava uma faculdade e parava, começava da faculdade e parava. Eu nem sei quantas eu já comecei e parei. Mas eu entendi que Deus, Ele não quer que a gente tenha um diploma. Porque que adianta eu ter um certificado, trabalhar em um lugar onde Deus não quer que eu trabalhe? Eu vi a Sâmia falando que ela tinha o desejo de ser advogada, porque o desejo pela justiça queimava no coração dela. E ela foi prestar o vestibular para poder fazer a faculdade. E ela falou que quando ela estava sentada fazendo a prova, ela ouviu fortemente o Senhor falar para ela, esse lugar não é para você. E hoje ela não é frustrada porque ela não tem um diploma, porque ela não tem um estudo. Mas ela está cumprindo aquilo que o Senhor quer que ela cumpra. O desejo de justiça que ela tinha, hoje ela consegue fazer de uma outra forma. E muitas vezes a gente quer, sabe, enfeitar e fazer a coisa de uma forma milagrosa. Não, vamos ajudar, dar uma forcinha para Deus, se eu for. Eu vou fazer uma faculdade de medicina, dar muito dinheiro, porque Deus vai prosperar o meu caminho, aleluia. Mas talvez Deus nem te chamou para isso. Eu estava pensando que Deus, Ele chamou algumas mulheres na Bíblia só para ser mãe de pessoas que afetariam uma geração. E eu pensei, Senhor, desde domingo eu venho pensando sobre isso. E eu falei, Deus, Ele não quer muito de nós, não. Eu falei, esse momento, Deus, Ele só quer que eu seja uma boa mãe. Eu tenho essa convicção dentro de mim. Porque nesse anseio de fazer tanta coisa, de correr para cá, de correr para lá, não, e de dar conta de todas as coisas. Eu nem preciso dar conta de todas as coisas, porque muita coisa que eu estava fazendo, Deus nem queria que eu fizesse. E sabe, eu tive uma situação dentro da minha casa que me fez pensar muito. Enquanto eu estava, tipo, Marta para lá e para cá, cuidando de muita coisa, a minha filha dentro de casa, numa crise de depressão profunda. E eu não estava percebendo nas áreas que eu estava errando com ela. Eu precisei de uma mulher de Deus, terapeuta, para apontar em mim algumas falhas que eu não conseguia ver. E eu ainda falava, não, de maneira nenhuma, não, eu não fiz isso, não. Não, assim, não, tem alguma coisa errada. Tem sim muita coisa errada em mim. E eu entendi que esse é o tempo que eu preciso ser uma boa mãe, somente isso. Sabe quantas coisas a gente está querendo? Não, eu quero fazer isso, pensando em curso, pensando em um monte de coisa, não preciso fazer nada. Só preciso estar onde Deus quer que eu esteja. E esse tempo é o tempo de eu ser uma boa mãe. Não que eu vá negligenciar as outras coisas, mas às vezes a gente precisa colocar o pé no freio e rever algumas situações. Sabe? E ser sensível à voz do Espírito. Senhor, o que eu tenho que fazer? Aonde eu tenho que estar? Aonde eu tenho que cuidar? Porque, como eu disse, se a gente for olhar na Bíblia, Deus, Ele chamou Ana para ser a mãe de Samuel. Deus chamou Maria para ser a mãe do Salvador. Sabe, elas não fizeram milagres, não fizeram grandes coisas, não fizeram maravilhas nem prodígios, mas elas foram mãe. Então, muitas vezes, o que Deus tem para nós são coisas simples, mas que precisa de uma obediência e precisa de uma sensibilidade.
E muitas vezes a correria do dia a dia tem nos afastado disso, tem nos roubado disso. Talvez naquele dia o Senhor só queria que você falasse uma palavra para alguém, que você fosse sensível à necessidade de alguém, e você estava lá resolvendo 1000 outras coisas que você nem deveria ter resolvido. Talvez você foi em um lugar que nem era para você ter ido. Mas a falta de sensibilidade da nossa parte com o Espírito, a falta de comunhão e de entendimento, faz a gente correr para lá e para cá e fazer 1000 outras coisas que nem era para a gente ter feito. E consequência disso vem muitas outras coisas. Muitas vezes a gente está cansado e sobrecarregado por estar fazendo o que não era para a gente fazer, como eu li naquela frase. Muitas vezes a gente está sobrecarregado por procurar sarna para se coçar, como diz o ditado. Por querer abraçar muita coisa. Hoje no meu serviço eu estava pensando, tem muita coisa que nem era para eu fazer. Mas nesse negócio de não, deixa que eu faço, hoje eu tenho muita coisa que nem era da minha área, mas que uma pessoa foi entregando, foi delegando, foi fazendo. E eu falei, eu nem posso reclamar hoje que estou sobrecarregado, porque foi coisa que eu peguei. E talvez se eu tivesse essa sensibilidade lá atrás, eu não estaria no nível que eu estou hoje, de sobrecarga e de todas essas coisas. Mas faltou sensibilidade da minha parte. Faltou eu entender, Senhor, o que eu tenho que fazer nesse lugar. O que eu quis foi agradar o homem e não ouvir da parte do Senhor. Então, muitas vezes eu pago preço hoje por não ter sido sensível, por não ter sido obediente, por não ter ouvido ao Espírito Santo, por não ter feito aquilo que Ele queria que eu fizesse. Aleluia. Aleluia. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê também Sansão. Foi um homem escolhido por Deus para salvar aquele povo. E ele se esqueceu do propósito dele. Ele fez coisas que ele não deveria fazer. Se relacionou com pessoas que ele não deveria se relacionar. E como eu disse, ele pagou um preço. E não só ele foi afetado, porque quando nós não estamos na vontade de Deus, cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida, a nossa casa também perece. Aqueles que estão perto de nós também perecem. Eu imagino que um pai de família, que trabalha no emprego, que aceita uma proposta, que tem que trabalhar longe, que talvez não seja o plano do Senhor para a vida dele, a esposa dele vai pagar o preço, os filhos dele vão pagar o preço, porque vão crescer muitas vezes com um pai ausente, a esposa vai ser sobrecarregada com a casa. Eu sei que existe, irmãos, um comum acordo, e existe casos mesmo que é Deus levantando aquela pessoa. Eu estou dizendo um caso onde a pessoa é movida mesmo pela proposta, onde a pessoa é movida mesmo pelo dinheiro. Nós sabemos que aquilo vai acarretar dano para a vida dela. E muito sério é que um dia nós vamos prestar conta para o Senhor. Como eu disse, talvez alguém que foi chamado para ser mãe de uma pessoa que afetaria o destino de muitas outras e não dedicou o tempo suficiente para criar aquele filho, para ensinar aquele filho, ele vai prestar conta para o Senhor. Existe um vídeo, né, acredito que muitos de vocês já viram, que é sobre o dia lá onde as pessoas vão prestar conta, que Deus chama, cadê o pastor fulano? Não, eu não sou pastor. Cadê a pessoa tal? E as pessoas vão se apresentando. Não, mas eu não fui chamada para isso. Porque muitas vezes a pessoa nem tem a consciência do para que ela foi chamada. E pensa, não tenho ministério de púlpito, eu não sei nem falar no microfone. Mas talvez Deus te chamou só para limpar o chão da igreja. Talvez Deus te chamou só para dar um abraço no irmão que entra pela porta. Talvez Deus te chamou para cuidar das crianças do DI. Talvez Deus te chamou para passar um café para o pastor. Como eu disse, não tem a ver com algo grande, com algo mirabolante, não, com status. Tem a ver com o que Deus planejou para cada um de nós. E como eu disse, Deus designou isso desde antes da fundação dos séculos. Deus já planejou. Deus já sabia que em tal ano nasceria o pastor Romeu, que iria para Moreira César e estaria com ele o povo mais feliz da terra, aleluia. Deus já sabia disso. E cabe a cada um de nós termos a sensibilidade, não, eu vou ficar nessa igreja. Eu vou servir o pastor nessa igreja, eu vou servir ao Senhor nessa igreja.
Cabe a cada um de nós ter esse entendimento. Ah, não, mas olha, eu acho que eu não tenho... Não, Deus me chamou só para ficar no banco mesmo. Tá bom, eu venho aqui, ouço a palavra, volto para casa. Talvez Deus te chamou para servir uma pessoa na sua família. Talvez Deus te chamou para servir alguém no seu trabalho. Quando a gente vai olhar para a Bíblia, tem a escrava de Naamã. Ela é citada também. A Bíblia não fala o nome dela. Mas aquela menina foi levada para a casa de Naamã para poder falar do profeta para sua senhora. E aquele homem, ele foi curado por causa das palavras, do conselho de uma criança. Então a gente não precisa de muito, a gente não precisa de microfone, a gente não precisa de câmera. Sabe, o que Deus tem para fazer através de cada um de nós precisa ser feito. Seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja onde a gente estiver. A gente precisa ser sensível. Senhor, obrigada, Pai, porque eu não fui uma obra do acaso. Eu fico pensando, né? Alguém jogou lá um monte de areia, porque é areia quente que faz o vidro, amém, aleluia, e saiu a taça. Não, querido, isso não é uma... A pessoa que criou a taça, ela planejou, vai ter um propósito, vai ter um bom funcionamento, ela vai ter uma utilidade. Com Deus não é diferente, querido. Deus não pôs lá um monte de DNA, tem uns vidinhos que circulam aí na internet também, né? Que o anjo estagiário vai lá e erra os comandos do Senhor. Não, querido, isso é mentira, isso é meme, é divertido. Mas com Deus não é assim. Não existe alguém estagiário que foi lá e errou em alguma coisa, que errou em alguma característica, de forma nenhuma. Deus nos criou perfeitamente a sua imagem e semelhança. Como era para a gente ser feito? Como era para a gente funcionar nessa terra? Como era para a gente ser? Às vezes a gente sempre comenta aqui, né, que eu queria ser igual a Sandra, que ela é toda delicada, toda fina, toda raquetada. Mas não, a gente é, né, Malu? Meu querido, como que a gente vai chegar em algumas pessoas se a gente não for falante? Agora a Sandra não, ela vai chegar nas madames, nas ricas, amém, Sandra? Você não vai chegar lá. Livre acesso ela vai ter, aleluia. Então Deus formou cada um com uma característica para uma função específica. E a gente às vezes olha, não, mas eu não gosto disso em mim. Mas talvez seja isso que você não gosta, que é o que o Senhor vai usar para alcançar outras pessoas. Quando a gente vê que tem coisas que nos atrapalham, amém? Obviamente a gente está em tratamento. A gente vai falar assim, a gente está em obra, está em reforma. A mama Sandra fala, né? Estamos em obra. Cada dia a gente é moldado mesmo pelo Espírito. Cada dia a gente entende que tem coisas que a gente precisa deixar. Nós não chegamos à perfeição, nós não atingimos ainda a perfeição. Mas nós temos um ajudador dentro de nós que nos auxilia nisso. Amém? Se a gente for olhar como a gente era, como a gente chegou diante do Senhor, na presença do Senhor, a gente vê que a gente já melhorou muito. Mas tem muito para melhorar. Mas nós já melhoramos, a gente já não é mais quem a gente era, amém? Nós temos o fruto do Espírito dentro de nós. E nós vamos ser cada dia melhores para o Senhor. Amém? Então a gente tem essa ajuda. A gente tem que ter esse entendimento mesmo. Obrigada, Pai, porque eu vou alcançar outras pessoas. Obrigada, Senhor, porque eu vou fluir no propósito. Sabe, eu gostaria de ler com vocês Efésios 2:10. Aleluia. 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 Efésios 2:10 diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Mas eu não sei para que o Senhor me criou. Aqui diz que ele nos criou em Cristo Jesus para boas obras. Então, se eu não sei para que eu fui chamada, eu sei que eu preciso pelo menos fazer boas obras. E em João 15 diz que não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós para que vades e dei fruto e o vosso fruto permaneça. Então, se você ainda não descobriu por que o Senhor te chamou, a gente já tem uma dica, é para dar fruto, é para andar em amor, é para ser generoso um com os outros. Sabe, conforme a gente vai servindo, conforme a gente vai ouvindo a palavra, conforme nós vamos orando e tendo comunhão com o Espírito Santo, nós vamos saber essa estrada. Como eu disse, o propósito, ele tem uma estrada a ser trilhada. E o Senhor nos auxilia nessa estrada.
a comunhão com o Senhor, a oração em outras línguas. Eu ouvi uma vez, eu não lembro se foi o Guto, alguém do ministério falando, que a oração em outras línguas, ela pavimenta uma estrada. E quando eu oro em outras línguas, Deus ele vai preparando essa estrada. Então fica mais fácil ainda para a gente andar. Olha que fácil, irmão, eu não sei a vontade do Senhor. Então o que eu vou fazer? Orar em outras línguas. Olha que maravilha. Não sei o que fazer, vou orar em outras línguas. Obrigada, Pai, porque o Senhor já esteve no meu futuro. Será um bom futuro. E eu vou fluir naquilo para qual eu fui chamado. E eu não vou ser decepção. Eu não vou ser desonra. Eu vou fluir para aquilo que o Senhor me chamou. Mas para isso existe algo da nossa parte que precisa ser feito. É se colocar diante de Deus, é orar em outras línguas, é meditar na palavra, é servir na igreja, seja em qual área for. Quando a gente fala isso, parece que a gente está... Não, parece que eles fazem lá uma coisa, quer que a gente faça alguma coisa na igreja, tem que fazer. É porque a gente foi chamado para dar fruto, como eu falei. E como eu vou dar fruto? Fazendo alguma coisa. Sabe, ninguém dá fruto parado. O fruto... Para ele ser gerado, existe um trabalho. A gente veio da roça, né, Marquinho? O pastor também, aleluia, o pastor Água. Então, a gente entende que se a gente não cultivar, se a gente não investir tempo, se a gente não aguar, principalmente a horta. Sabe, querido, a horta ela precisa ser regada 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, dá trabalho. Mas no final a gente colhe os frutos. Não é fácil. Às vezes nem é muito divertido, mas glória a Deus, existe uma graça para isso. Sabe, então existe algo da parte de Deus, a graça ela nos proporciona isso. Ó Senhor, tem hora que é só por Deus, né? Eu estava comentando com a Cris antes de vir, tem pessoas que, é uma beleza para trabalhar o fruto do Espírito em nós. A gente trabalha tudo, mansidão, domínio próprio, todas essas coisas. Mas existe uma graça da parte do Senhor para isso. E quando eu me submeto à vontade do Senhor, quando eu me submeto ao Espírito, obrigada, Pai, porque eu vou aprender. Essa pessoa foi colocada no meu caminho para me fazer uma pessoa melhor. Foi colocado no meu caminho para que eu possa crescer. Muito obrigada, Pai, porque os frutos têm crescido na minha vida. E como eu falei, o fruto vem. Só que precisa ter um tempo ali, a gente precisa de água, precisa de adubo, precisa, a horta também, meu querido, deu um ventinho, cresceu muito mato. Aí você vai lá, carpina, daqui a pouco cai 2 gotinhas de água. Já mais um monte de mato ali. Então, tem coisa que exige mesmo trabalho, exige tempo, existe ali um desgaste da nossa parte. Mas, como eu disse, existe o favor do Senhor para a nossa vida. Em Jeremias 29:11, você pode colocar para a gente, Marcelo, por favor? Está entre as mais pedidas, aleluia, todo mundo conhece. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os pensamentos do Senhor são planos de paz ao nosso respeito. Como eu falei, Deus ele não nos criou por um acaso. Nossa, o anjo estagiário estava lá todo mundo distraído, o Espírito Santo estava distraído e nasceu na família errada. Não, por mais complicado que tenha sido ali a nossa infância ou o nosso lar, existe um plano de Deus para a nossa vida. E Deus não errou. São pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que a gente deseja. Na presença do Senhor, existe plano de paz e existe um fim proveitoso. Existe um bom futuro. Aleluia! Eu gostaria de ler com vocês em Juízes 3:15. Gente, é um homem que, olha, de verdade, ele apareceu na minha Bíblia hoje. Desculpa, pastor, se o senhor já falou dele, quem já falou dele, mas assim, procurando sobre os improváveis na Bíblia, achei esse homem. Eude. Juízes 3:15. Aleluia. Aleluia. Juízes 3:15 diz assim: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou o libertador. Eude, homem canhoto, filho de Gerá, benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Então, aqui para simplificar, o povo precisava
de ajuda. Então eles clamaram ao Senhor e o Senhor enviou Eude. E ele deixa registrado aqui, ó, homem canhoto. Talvez Deus fez um canhoto só para livrar um povo aqui, ó. Talvez não, aqui é fato, aleluia. Deus fez um homem canhoto, aleluia, meu irmão. Só para livrar um povo, aleluia. E aqui, para simplificar, contar a história que ele foi levar o tributo para o rei, a Eglon, o rei dos Moabitas. E Eglon era um homem avantajado. Então ele chama o rei lá e diz assim, ó, eu tenho uma palavra de Deus para o senhor. Aí ele manda todo mundo se retirar, depois vocês podem ler aqui, irmão, está aqui na Bíblia, amém? No restante do versículo. E fala assim, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. E ele vai e faz uma espada, aleluia, um punhal pequeno, e coloca debaixo das suas vestes do lado direito, porque ele era canhoto, ó, pensa, estratégia, aleluia. Coloca lá debaixo da roupa dele e vai falar com o rei. Então ele chama o rei lá e fala, eu tenho uma coisa para te falar. Então o rei manda todo mundo sair, chama ele lá no cantinho lá, e ele começa a falar com o rei. Então, pensa, ó, foi lá, era canhoto, matou o rei. Pensa, gente, o homem era canhoto, foi lá numa estratégia, matou o inimigo do povo de Israel. Falei, nossa, mas que fácil, pensa, porque esse homem foi criado para um propósito, para libertar aquele povo da mão daquele opressor. Então ele sai correndo, vai lá e o povo só alegria, viveu em paz por 80 anos. Mas olha, logo ali depois, mas não vou ler para desanimar vocês não, que o povo tornou a fazer o que era mal. Mas enfim, vamos ficar só com essa parte do versículo, que eles ficaram em paz por 80 anos, amém? Deus é bom. Então esse homem, ele foi escolhido por Deus, porque era canhoto, e foi lá para libertar aquele povo. Como eu disse, talvez a gente não precisa de muito não, talvez não, certeza. A gente não precisa de muita coisa. Mas ele era um homem corajoso, porque eu imagino que não adiantava nada ele ser canhoto se ele não tivesse coragem. E se ele não fosse movido ali por Deus para ir até lá. Porque Deus, ele também escolhe Baraque. É Baraque? É Baraque que vai com Débora? Baraque, né? Ó, bel. E eu estava pensando também, Deus escolhe Baraque para ir lá, para salvar aquele povo também. Aí Débora vai lá e fala para Baraque, ó, você precisa ir lá para salvar o povo. Ele fala assim, não, eu vou, mas eu quero que você vá comigo. Então Débora fala para ele, ó, eu vou, mas a glória vai ser de uma mulher, não vai ser sua, porque você não teve coragem de ir sozinho. E vocês sabem que na galeria da fé é citado o nome do homem? Eu falei, gente, que indignação isso. O homem nem fez o negócio do jeito que era para fazer, mas ele tinha um coração que amava o Senhor, a Bíblia diz. E só pelo fato dele ter um coração que amava ao Senhor, fez ele ser citado lá na galeria da fé. Vocês acreditam nisso? Mesmo ele não cumprindo tudo aquilo que era para ele fazer, ele ter feito só metade. Ele foi, mas falou, Débora, você vai comigo. Tudo bem. Mas o fato dele ter um coração que amava ao Senhor, fez ele ser citado lá na galeria da fé. Como Raabe também, que parece que aos olhos dos homens ela fez pouca coisa, ela também é citada na galeria da fé. Amém, queridos? A gente não precisa fazer grandes coisas assim, ganhar cidades inteiras, porque para isso existem pessoas específicas. A gente só precisa fazer o que Deus quer que a gente faça. Está na hora certa, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa. E aqui nós temos essa certeza, que nós estamos com as pessoas certas, fazendo a coisa certa, em nome de Jesus. Aqui ninguém vai parar, queridos. Como eu falei que eu ouvi o rio, sobre as estrelas. Deus, ele nos chamou para estar em pleno movimento. E é por isso que a gente gosta de encorajar. Vem fazer alguma coisa, vem para a limpeza, sabe? É por isso que a gente gosta. Porque Deus criou o povo para estar em movimento. E como o pastor fala, você só vai descobrir o seu chamado quando você estiver servindo. Não é na sua casa, não é sentado no banco, é fazendo algo para o Senhor. A gente está sendo observado, ele sempre fala isso. Desde o momento que a gente entrou por aquelas portas. A gente está sendo observado por ele, sim, pela nossa conduta, mas o Espírito Santo do Senhor, ele nos observa todo o tempo. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão por toda a terra, procurando coração contrito. Como eu disse a história de Baraque, Bel, que eu falei? Baraque? Cara, ele só tinha um coração que amava ao Senhor.
Só um coração que amava ao Senhor. Então, o fato da gente ter desejo pela presença do Senhor, da gente amar a presença do Senhor, pode nos levar a lugares e a favor de pessoas muito grandes. Sabe, talvez o seu nome pode ser lembrado pelo fato de você fazer uma oração ao Senhor sincera. Esses dias eu tenho vivido a boa mão do Senhor, de algo que eu desejei e que eu orei, que eu pedi ao Senhor há muito tempo atrás, sabe? E às vezes a gente pensa, não, eu acho que essa não é a vontade do Senhor, não. Olha, eu vou desistir, vou para outro canto, vou fazer outra coisa, mas não. Quando Deus ele tem algo para a nossa vida, pode passar um tempo, querido, mas aquilo vai acontecer se você permanecer firme. Se você não desanimar, se você perseverar naquilo ali que você acredita que é o melhor do Senhor para a sua vida. O pastor um dia falou para mim, por conta dessas coisas que estão acontecendo no meu serviço, antes eu sempre escutava ministração, eu trabalhava, amém, mas eu tinha esse benefício de trabalhar com um foninho, então eu sempre conseguia ouvir ministração, ouvir louvor, ouvir um monte de coisa. E de uns tempos para cá, lá está igual o rei do Egito, amém? Aumentou o serviço do povo para que eles não tivessem tempo de adorar o Senhor. E eu falei, Deus, alguma coisa está errada. Eu sei que eu não sou paga, amém, para ficar ouvindo ministração e nem nada. Mas assim, o fato da gente não conseguir, sabe, ter um momento ali de parar, tá o tempo inteiro. Eu falei, alguma coisa está errada. Ou eu estou no lugar errado, ou tem alguma coisa errada com eles. Então, me ajuda, porque não está certo, eu não estou feliz com essa situação. Porque, gente, imagina, você sai do trabalho, o trabalho não sai de você, porque você vai para sua casa e o celular está lá, ó. 1000 coisas para você resolver. Você senta lá, ai, Senhor, muito obrigado, Jesus. Daqui a pouco alguém liga, ai, Jesus, é coisa do serviço para resolver. Sabe, é bom trabalhar, o trabalho dignifica o homem, já dizia um profeta aí, amém? Mas tudo tem uma medida. Quando isso começa a atrapalhar a nossa vida com Deus, tem algo errado. E como eu disse, se a gente não tomar cuidado, isso vai roubar o plano de Deus para a nossa vida. Porque, ó, se a gente tem que se preparar, amém? Porque a gente nunca sabe quando alguém vai precisar de uma palavra, quando a gente vai ser chamado para ministrar, e a gente aprende nesse lugar que a gente não estuda para pregar, a gente estuda para viver, amém? E não é o fato do pastor chamar alguém para vir ministrar, não, deixa eu catar a Bíblia, deixa eu ver os versículos, aquilo tudo lá, porque ele sempre fala, é o que está dentro. E hoje eu pensei nisso, obrigada, Pai, porque eu não vou ficar receosa, eu não vou ficar insegura, porque a palavra é do Senhor, a palavra não é minha, o Espírito é do Senhor. E sabe, por muitas vezes eu penso, mas está filmando agora, tem câmera, e se eu falar abobrinha, e se eu falar errado, Jesus, sou o menor da casa do meu pai. Sabe, querido, não interessa porque eu estou fazendo o que precisa ser feito. E depois o Marcelo corta, ele fala alguma coisa lá, não tem problema. Eu não vou mais deixar de fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, aquilo que Ele tem para a minha vida. Sabe, eu fiquei envergonhada, porque o pastor sempre usa esse exemplo e é um tapa na minha cara toda vez. Daquela vez que era para eu vir ministrar, que houve aquele desentendimento lá, e que eu vim naquele dia, de rasteirinho e de coque, até o Marquinhos falou assim, eu achei que ela ia usar um exemplo, falar alguma coisa, por isso que ela veio daquele jeito. Não, querido, eu não estava nem com cara de ministra, quem diria com, misericórdia. Então eu entendi que eu não preciso... Não é só o fato de estar dentro, é o fato também do que está dentro refletir para o que está fora. Eu preciso estar pronta, eu preciso estar preparada. E é bom mesmo, pastor, que o senhor sempre fala, porque eu não deixo esquecer isso. Obrigada, Pai, porque eu aprendo, porque eu avanço, Senhor, porque eu aprendi. Eu aprendi que eu tenho que estar pronta mesmo em todo o tempo. Porque eu estava imaginando, já pensou se um dia, aleluia, o pastor está vindo, acontece alguma coisa, ainda vem ter o Marquinho, glória a Deus. E se o Marquinho não estiver aqui? Essa semana eu pensei assim, semana passada o Marquinho não veio, né? Deu lá aqueles probleminha lá, aleluia. Ele não veio. Daí eu já pensei assim, olha para vocês verem, irmão. Misericórdia, eu estou aprendendo, Jesus. Pensei assim, bom, se o Marquinho não veio na quinta passada, ele vai vir quinta que vem. Aleluia, mal uma semana, Senhor, obrigado. Gente, eu pensei isso, pastor, me perdoa, mas eu pensei isso. Eu falei, semana que vem o Marquinho vem, tá afiado lá, ó.
semana que vem vai ministrar, aleluia. Aí o pastor manda mensagem para mim. Aí o pastor falou, vai, bonitona. Vai. Tá vendo? É assim, não estuda não para ver, não está preparado não para ver. E eu não estou falando pelo fato de estar aqui com o microfone na mão, não. Sabe, se acontece uma situação lá na sua casa, só está você e ali o seu filho. Eu aprendi nessa situação da minha filha que eu sou a pessoa que tem que estar mais preparada para impor as mãos sobre ela, para declarar a palavra sobre a vida dela, porque não adianta eu pregar aqui para a igreja e para o YouTube e não pregar na minha casa. Não adianta eu estar aqui com um monte de versículo, com um monte de coisa escrita, que eu estudei, que eu vi e que o Espírito trabalhou comigo, se eu não fizer isso primeiro dentro da minha casa. Então, primeiro eu vou precisar viver o propósito e frutificar dentro da minha casa. O Senhor nos chamou para dar fruto, independente se eu tenho o microfone na mão. A minha vida, ela é uma carta viva e ela precisa ser lida por quem está à minha volta. Ela precisa ser lida pelos meus filhos. Como os meus filhos vão amar o Senhor? Pelo exemplo que eu sou dentro de casa. Por aquilo que eu sou dentro de casa. Por aquilo que eles me veem fazendo. Existe uma frase que diz que o testemunho é o melhor sermão. Sabe, queridos, os meus filhos, eles vão ter atitudes que para eles vai ser automático, porque eles me veem tendo essas atitudes. E como eu disse, eu não preciso de um microfone na mão para ministrar. A nossa vida, ela ministra. As pessoas, elas nos admiram ou elas nos repudiam por aquilo que elas veem em nós. Já pensou a gente ser um empecilho de alguém vir na igreja? A Malu falou esses dias aqui sobre andar em amor. Alguém fala, eu não quero ser crente, não. Gente, eu fico tão indignada e tão triste quando eu escuto essa frase. Não, ser crente é assim, por conta de uma pessoa que, infelizmente, não entendeu o propósito. Não entendeu o porquê ela foi chamada. Pelo fato dela não ter esse entendimento desse assunto que a gente está falando hoje. Que Deus formou ela para uma coisa. E, infelizmente, ela não foi um exemplo no trabalho, ou ela não foi um exemplo na família, ou ela não foi um exemplo para alguma pessoa. Muitas vezes, pessoas, famílias deixaram de ser alcançadas por conta disso. Nós não podemos ser assim, querido. Graças a Deus por essa igreja, pelo pastor José Roberto, pelo nosso ministério, que zelem que a palavra genuína seja pregada. Sabe, nós não temos uma palavra misturada, não, nós temos uma palavra genuína. E aqui ninguém passa a mão na cabeça de ninguém. Sabe, às vezes dói, é desconfortável. Quando o pastor fica falando nessa situação, é muito desconfortável. Eu tenho vontade de ir embora na hora que ele fala, igual eu tive naquele dia. Mas eu penso, obrigada, Pai, porque eu estou em tratamento. Porque eu estou em obras e eu vou ser melhor todos os dias. Nada vai me parar. A vergonha vai ser para me impulsionar mesmo, para eu aprender. Porque se eu não for confrontada, como eu vou mudar? Se não tiver alguém apontando o dedo na minha cara, como que eu vou melhorar? Como que eu vou avançar? Glória a Deus pela vida do pastor, que às vezes, anda de pantufa. Eu vi o pastor falando aquele dia, pastor? Bate de pantufa, pisando em ovos e de pantufa, o pastor falou lá, O pastor, ele bate de pantufa, aleluia. Mas assim, glória a Deus pela vida do nosso pastor, que nos orienta, que nos instrui. Nós temos uma boa palavra nesse lugar, querido, mesmo que às vezes seja desconfortável, sabe? Não é só palavra de amor, não é só correria, não é carreira, vou dar carreira. Às vezes a gente precisa mesmo ser confrontado, ouvir umas coisas que deixam a gente envergonhado, para a gente sair da nossa zona de conforto, sair daquele lugar de comodismo ali, sair daquele, não tá bom, não tá bom. Eu tenho que entender que eu sempre posso ser melhor e que eu sempre posso fazer algo a mais para o corpo de Cristo. Amém? Não vou me estender muito. Aleluia. Eu gostaria de ler com vocês Romanos 8, 28, para a gente ir encerrando. Amém? Já estou quase encerrando. Aleluia. 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 Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, segundo o seu propósito. Existe algo da parte de Deus, queridos, aonde diz nesse versículo que todas as coisas, elas cooperam para o bem. Não é uma, não é duas, não é
uma coisa sim, a outra não, são todas as coisas cooperando para o propósito. Tudo coopera para o cumprimento do propósito, quando eu sei o caminho que eu tenho que percorrer, quando eu sei para que eu fui chamada, quando eu sei aonde eu tenho que estar. Não vai faltar para o cumprimento do propósito. Nós temos declarado isso constantemente nessa igreja. Tudo que você precisa para a sua vida, para cumprir o seu chamado, para cumprir o seu desígnio, para cumprir aquilo que o Senhor te criou para fazer. Tudo vai cooperar, tudo vai chegar. Se for recurso financeiro, se for trabalho, se for flexibilidade no horário de trabalho, se for o que for, meu querido, tudo coopera para o bem do propósito. Nós não estamos alheios ao cuidado do Senhor. Ele nos criou, Ele nos formou e Ele é nosso Pai. Eu estava pensando sobre isso. Quando Deus ele cria o jardim, o desejo dele era que fosse uma extensão do céu. Não era para que a gente tivesse uma coisa penosa, uma coisa cansativa. Não, era só para que a gente fosse extensão do céu. E isso não pode ser quebrado. Nós temos que viver a extensão do céu na terra. Nós temos que viver aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Nós temos que viver, nós temos que romper. Sabe, querido, Deus ele nos preparou. Deus ele nos criou, Ele tem nos feito a cada dia mesmo, sabe, a encontrar com o nosso propósito. Se você parar para observar, todas as coisas elas têm cooperado para o cumprimento do propósito, como diz nesse versículo. Pessoas que estão cruzando o seu caminho são para que o cumprimento do propósito possa ser estabelecido, possa ser feito, possa ser concretizado, aleluia. E para a gente encerrar, eu gostaria de ler Efésios 5,16, amém? Aleluia. 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 Eu vou começar no 15, amém? Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Aleluia. Aqui nesse versículo diz que os dias são maus. E por essa razão, pelos dias que nós temos vivido, nós temos que procurar compreender qual a vontade do Senhor para a nossa vida. Aleluia. Eu gostaria que você se colocasse de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom. Todas as coisas, elas cooperam para o cumprimento do propósito. Tudo aquilo que você precisa para cumprir esse propósito, o Senhor vai colocar no seu caminho. Seja sensível à voz do Senhor. Não deixe a correria do dia a dia, meu querido, tirar isso de você. Não deixe o seu trabalho, não deixe as coisas que se levantam contra a sua vida colocar você em outro caminho, num caminho muitas vezes de tormento, num caminho, sabe, de frustração. Existe uma boa, uma perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. Nós vamos viver essa vontade. Nós vamos desfrutar dessa vontade. E nessa noite, eu queria que você voltasse para a sua casa com essa convicção. Eu não sou uma obra do acaso. Eu não fui formada, sabe, sem um propósito. Eu não fui um acidente, eu não fui um incidente que ocorreu na vida dos meus pais. Mas eu fui formada, eu fui planejada pelo Senhor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo tiveram uma reunião no dia que eles formaram você. Eles traçaram um plano para a sua vida. Todos nós carregamos algo do Senhor para nós. Independente se seja algo muito grande ou se seja algo pequeno, como eu falei. Quantas pessoas na Bíblia foram chamadas para fazer coisas pequenas? Mas existe algo que o Senhor te separou para que você possa fazer.
E não existe distinção, meu amado, de propósito grande, de propósito pequeno. Existe o cumprimento do propósito. E eu queria que você saísse daqui nessa noite com essa convicção. Deus me formou para algo. E se eu ainda não sei o que é, eu vou permanecer nesse caminho, eu vou perseverar, porque tudo vai cooperar para o cumprimento desse propósito. A minha vida com Deus, a minha submissão, a minha renúncia, essas coisas vão me levar diretamente para o cumprimento do propósito. Aleluia! Gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor, porque ninguém aqui, Pai, nenhum de nós somos uma mera coincidência. Fomos, Senhor, um incidente, Deus, ocorrido, Pai. Mas nós fomos sonhados e planejados pelo Senhor. Obrigado, Pai, porque hoje nós temos essa convicção, Pai, que o Senhor, Pai, gastou tempo, Pai, planejando o que nós seríamos, planejando o que nós fazeríamos, Senhor, planejando, Pai, toda a nossa vida, Pai. E escrevendo, Pai, naquele livro, Senhor, e nós não vamos viver aquém, Senhor, dos seus planos. Nós não vamos deixar, Senhor, nenhum dos seus planos a nosso respeito serem frustrados, Pai. Porque nós entendemos, Pai, que tem algo da parte do Senhor para nós. Tem algo da parte do Senhor que precisa ser feito. Jesus, através de nós, Pai. Nós não vamos parar, Senhor. Nada vai nos parar, Pai. Obrigada porque nós temos uma utilidade nas suas mãos, Pai. Um dia aquele menino, Senhor, citado no Evangelho, Pai, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, Senhor. E ele foi citado também naquela Bíblia, Senhor. Na nossa Bíblia, Pai, ele é citado, Deus. E através daquele menino, uma multidão foi saciada. E eu sei, Pai, que como todos esses exemplos citados, Senhor, na sua palavra, Pai, o Senhor vai fazer na nossa vida, porque o Senhor não precisa de algo grandioso. O Senhor precisa de pessoas disponíveis, pessoas sensíveis, Pai, que amem ao Senhor, que amem a sua palavra, Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque eu vou ver os meus irmãos avançarem, Pai. Porque essa é uma igreja que vai avançar dia após dia, Senhor. Porque nós estamos crescendo, Senhor. Para o cumprimento do propósito, nós estamos avançando, Senhor, para o cumprimento do propósito, Pai. Obrigada pela sua palavra, Senhor, manifestada nas nossas vidas. Obrigada pelo seu cuidado manifesto nas nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Espírito Santo do Senhor. Porque hoje nós vamos voltar para a nossa casa, Pai. Gratos ao Senhor, Pai. Porque nós sabemos que nós somos amados e planejados pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Eu só quero a ti. Nada mais. Canta mais alto. E eu só quero a ti. Nada mais sem ti. Eu só quero a ti. Aleluias. Querido, eu gostaria de fazer um convite para você. Eu já tinha descido,
Mas o Senhor colocou algo no meu coração. Se tem alguém aqui nessa noite que porventura achou, não, eu não sirvo para nada, eu acho que eu fui um erro dos meus pais, ou fui um erro mesmo do destino, e eu nem sei porque eu estou nesse mundo, nem sei porque eu estou nessa vida. Eu gostaria de chamar você aqui na frente, e eu gostaria de orar por você, amém? Gostaria de chamar o Marquinhos para me ajudar, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite que não tem no seu coração, eu não sei por que eu nasci, Senhor, não sei por que eu fui chamado, Pai. Eu gostaria que você viesse aqui na frente nessa noite. Aleluia. Aleluia. Não fique envergonhado, irmão. Eu sei que o Senhor tem algo para fazer aqui nessa noite. Aleluia. 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 Quero fazer nada mais sem ti, Senhor. Porque sem ti nada posso fazer. Não quero atrasar meus dias. Não quero viver aquém daquilo que o Senhor tem pra mim. Eu renuncio os meus sonhos, meus planos. Eu renuncio e digo sim a ti. Eu quero somente fazer tua vontade, nada mais. Tua vontade, nada mais. Tua vontade, tua vontade, tua vontade, que é boa, agradável, perfeita. Eu renuncio. Nada mais sem ti, Deus. Eu quero que você esteja envolvido em tudo na minha vida. Em tudo que eu for fazer. Você quer me selar comigo. Não quero só, não vou fazer só. Nada mais. Nada mais. Nada mais sem ti. Pra terminar. Eu sou aquela. Rendido em tua presença. Só quero estar sentado aos teus pés e me prostrar nesse momento santo. Nunca mais sair. E eu não busco bênçãos. Jesus, você já fez tudo por mim. De tudo que o Senhor pode me dar, eu só quero a ti. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Boa noite, gente. Aleluia, graça e paz. Pode se sentar. Eu quero compartilhar algo rapidinho, 2 minutinhos. Eu vou falar sobre dízimos e ofertas, mas eu quero falar sobre
o que a Uca disse, né, sobre viver o propósito, eu quero testemunhar algo da vida dela. Como eu sou irmão dela, eu conheço ela desde que eu nasci. Mas eu vi o que realmente Deus faz na vida de uma pessoa quando ela se disponibiliza a se entregar realmente ao Senhor. Porque é óbvio que ela não iria falar dela mesma, né? Mas sim da palavra. Mas o fato dela viver a vida que ela viveu e fazer as coisas que ela fez e ter aquela velha vida que ela tinha, quando ela nasceu de novo e ela se entregou realmente ao Senhor, Deus fez grandes coisas na vida dela e através da vida dela. Hoje, quando a gente realmente se disponibiliza a viver esse propósito, Deus, ele faz o que tem feito na vida dela. Ele honra, ele prospera, ele multiplica. E sobre propósito, né? É interessante. O dinheiro, ele também foi criado para um propósito. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 9. A gente vai saber qual é o propósito do dinheiro. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 9, 11. Diz assim, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributados graças a Deus. O dinheiro foi criado para a generosidade. E quando nós somos generosos com pessoas, as pessoas tributam graças a Deus. Então, o dinheiro, ele como o propósito que a Uca falou, o propósito de vida, ele também não deve ficar parado sem frutificar. Dinheiro guardado no colchão não produz. A traça e a ferrugem pode corroer. Não estou falando que você não deve guardar dinheiro, de maneira nenhuma. Até porque eu ouvi um homem de Deus falando que às vezes é bom a gente reter agora para poder multiplicar e dar mais depois. Está tudo bem. Pode reter, você é guiado pelo Espírito, você vai saber o quanto semear. Mas não confie que o dinheiro guardado no colchão vai trazer prosperidade e vai te dar uma certa estabilidade. Dinheiro guardado não dá estabilidade para ninguém. Mas um dinheiro bem investido e bem direcionado pelo Espírito, você sendo guiado pelo Espírito para onde levar aquele dinheiro, se é para guardar ou se é para semear, você vai ter uma colheita muito mais abundante, porque esse dinheiro vai frutificar. E com isso, o propósito dele vai ser cumprido, que é que sejam tributados graças a Deus. E eu quero compartilhar também, ainda tem 2 minutos, para um negócio que aconteceu comigo essa semana. Olha que interessante. Rapidinho. Eu moro na praça em casa e a porta da minha cozinha tem uma varandinha bem pequenininha assim que dá de frente para o posto de combustível. E ali a minha porta da cozinha é como se fosse a televisão do posto. Os meninos, quando não estão abastecendo ninguém lá, eles ficam assistindo minha casa. É interessante que eu olho lá, eles ficam lá o tempo todo olhando. Assim, é uma maravilha. Aí eu tinha saído do antigo emprego e o pessoal pegou e passou mais ou menos uns 15 dias. Eles já foram lá e falaram para a Uca até. Luciano, seu irmão está trabalhando, que eu tenho visto, ou ele está de férias, que eu tenho visto ele tantos dias na sua casa, né? Porque já querendo arrumar um emprego para mim. E eu saí do emprego e eu combinei, eu tive um acordo com a Mar, a gente se fechou em um propósito e eu queria ser fiel a esse propósito, a esse tempo que era de ficar lá em casa. Pois o pessoal não ia lá, e depois um outro dia pegou e ele falou assim para mim, ô Marcos, você está parado, eu estou vendo você tanto tempo na sua casa. Você falou, o povo cuida da vida da gente mesmo, né? Mas enfim, eu não estava procurando emprego, não estava, assim, eu estou vivendo esse propósito e de vez em quando Deus ele me surpreende com algumas coisas que ele vai além. E a semana passada, na quarta-feira, eu orei, eu falei assim, pai, essa semana o negócio deu uma apertada, eu preciso de um Jeová Jireh na minha vida aí, manifesto, porque tá aí, a conta chega, a fatura chega, e eu preciso pagar. Aí, isso na quarta-feira, na quinta-feira um amigo ligou
e falou para mim de novo: Marco, estamos precisando de um operador de máquina lá para trabalhar assim, assim, sabe? E eu vi que você está parado. Daí eu peguei e falei: não, tudo bem, eu vou passar o telefone e vou conversar com ele. Aí eu peguei e fui e conversando com o rapaz, e por conta do propósito eu falei assim: eu não quero, uma outra coisa que a gente precisa aprender, eu até converso com algumas pessoas sobre isso. Nós, queridos, devemos nos valorizar. Você não deve aceitar um emprego por qualquer quantia. É lógico que você tem que ter bom senso, mas você não deve se submeter a qualquer coisa, você é filho de Deus. Você não deve se submeter e aceitar qualquer horário, porque você é um filho de Deus. Deus tem o melhor horário para você, o melhor emprego para você. E se você está num horário que hoje não pode, te impede de alguma coisa, reivindica um bom horário, vai trabalhar, cumpre sim a sua obrigação, mas quando você pisar naquele horário, você fala: obrigado, pai, porque eu vou mudar de horário, vou mudar de cargo. A gente vê pessoas arrumando emprego e saindo da igreja. Não é a propósito de Deus isso. Deus, ele quer te prosperar, mas ele também quer te ver fiel na igreja, amém? Aí, para concluir, que já passou um minuto, eu peguei e falei: vou conversar com o rapaz. Aí falei com o rapaz, pastor, falei assim: eu vou pedir um X para ele. Se, né, dependendo da conversa e tal, daí ele foi e tal, a gente conversou. Aí eu peguei e falei assim, ele falou assim: é temporário. Eu falei: é isso mesmo que eu quero, tá do jeitinho que eu quero. Daí ele falou assim: quanto que é o seu dia, quanto que você cobra? Daí eu falei assim: bom, depende muito, quanto que você quer pagar? Porque eu estou aprendendo também, né? Eu não falar o meu valor, vou escutar dele primeiro. Aí ele pegou e falou: eu te dou 2x. Daí eu falei: rapaz, eu pensei em 1. Daí eu falei: nossa, é interessante, tem mais algum benefício, alguma coisa assim, né? Aí o rapaz falou assim: não, tem, o pessoal toma café lá de manhã e tudo, mas qualquer coisa a gente também dá o dinheiro em vez de você tomar o café, e tem também uma ajuda de custo para o combustível. Daí eu falei: não, então tá tudo bem, então. Daí ele falou assim, daí no total, eu fiz a soma lá, conversei com o patrão, tudo, estava, no outro dia, né, ele me ligou e falou: eu estava conversando com o patrão aqui, e daí a gente fechou em 2,5 x. Eu queria 1, ele me deu 2,5. O dobro do que eu pensei, e é do jeito que eu queria. Qual é o horário? Das 7 às 5? Entendeu? Porque se não for assim, queridos, eu não aceito. Nós devemos viver para o propósito, porque quando a Uca leu em Romanos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Então, se você está inserido num propósito, as coisas vão cooperar para o seu bem. Se você está inserido num propósito e é generoso, o dinheiro vai chegar. E tinha, detalhe, ainda tem mais ainda, tinha um processo, já estava uns 4 anos já enrolado na justiça lá. Aí hoje a moça ainda ligou para mim e falou assim: mas saiu. O que vai acontecer? Mais dinheiro para mim, mais dinheiro para o reino, para o propósito. Amém? Vai até comer comida japonesa. Aleluia. Os diáconos podem passar. Então, queridos, eu quero deixar isso para a reflexão de todos. Aleluia. Que o propósito do dinheiro é uma boa generosidade. Não retenha mais do que é justo, porque isso, com certeza, vai ser pura perda. Você pode ter certeza disso. E a Bíblia fala assim também que nós não devemos ser convencidos por pessoas, por persuasão humana, mas nós devemos ser guiados pelo Espírito. Então, sempre quando fosse falar de dinheiro na sua vida, não consulta nem o seu bolso, nem a sua conta bancária, mas consulta o Espírito, consulta o seu interior, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você e você vai fazer aquilo não mais e não menos, mas você vai ser guiado para dar aquilo que é necessário, amém? Que eu sei que o Senhor nos prospera para uma boa generosidade, e aqui eu estou diante de grandes pessoas, Pai, generosas, que irão ofertar e semear cada vez mais no Teu reino, no propósito. Obrigado porque não vai faltar nessa casa, Pai. Obrigado porque não vai faltar na casa dos meus irmãos. Obrigado por pessoas necessitadas lá fora, nos procurando, e nós sendo resposta de oração para as pessoas, Pai. Muito obrigado porque esse lugar é um outdoor de resposta, Pai, de oração. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, amém. Pode trazer, queridos. Eu queria, tem recado, pastor? Tem, né? Eu queria agradecer também o pessoal de Guará. Vocês são muito bem-vindos aqui. Nós somos uma só família, Moreira e Guará é uma só igreja. Na verdade, vocês são meu tio, né? Porque vocês são filho do meu avô, porque o pastor Zé é pai espiritual do meu pastor, então vocês são meus tios. Vocês são sempre bem-vindos aqui, viu, tio?
A gente brinca bastante, se diverte, porque o nosso Pai é o povo mais feliz da terra. Amém? Pastor, tem recado? Pode sentar, gente. O simpósio, dia 27, sábado, a gente vai estar aqui na igreja às 6 da manhã, vai ter a van para levar o povo, aleluia, vai ser um tempo muito bom e divertido para a gente, amém? Domingo temos o Fortalecendo a Visão às 9 da manhã em Guará, e à noite, às 18 horas, o nosso culto da família aqui. Não percam, porque vai ser uma bênção. E lembrando também que toda sexta-feira tem oração às 7 horas da manhã. Amanhã, por exemplo, tem oração aqui na igreja das 7 às 8. A nossa irmã Bel, ela que dirige a oração. Então vem aqui, não precisa ser das 7 às 8, pode vir entre 7 e 8, qualquer horário que você puder, vai ser muito bem-vindo, amém? E dia 18 desse mês agora, nós temos o dia Verbo da Vida de Missões, que é um dia em que em toda a igreja Ministério Verbo da Vida se comemora o Dia Nacional de Missões. E, inclusive, tem uma oferta especial nesse dia também, que é destinada exclusivamente para missões. E fora esse dia, ainda tem as camisas, se alguém quiser. Não dá até mais tempo, né? Não tem mais camisa. Já foi, era até segunda, quem comprou, comprou. Agora, e quem quiser, gente, no dia 18, vem caracterizado, não vai ser vergonha, você pode ter certeza, vai ser tipo, não vou falar isso, mas vai ser, pode vir caracterizado, porque um monte de gente vai vir caracterizado, entendeu? Não é festa fantasia, é um culto normal, mas você pode vir caracterizado, porque vai ser muito divertido. A gente vai poder celebrar esse ano específico, a gente celebra a África, né, que é também um continente que está no coração do nosso ministério, e eu creio que vai ser um tempo poderoso também, amém? Sejam abençoados na prática da palavra, vão em paz, cumprimente aí umas 500 pessoas, e que o Senhor vos acompanhe.